Apareceu para vocês? Ah, agora sim. Pessoal, então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um Papo e Segue do semestre. Ainda estamos no início, mas já temos alguns aí e muito mais pela frente, né? Nossa programação está muito boa para esse semestre. E esse Papo e Segue, ele é interessante porque ele vai agregar os 3 cursos, né? Então, nós tivemos aí essa semana, aliás, especialmente ontem, o terceiro seminário de iniciação científica. Muitos alunos apresentaram trabalhos nos diversos campos, então foi, assim, um momento muito especial para a pesquisa científica no ICEG. Então, a gente está muito satisfeito em ver vocês aqui presentes, né? Também é um engajamento que tiveram ontem nas apresentações. E nosso cronograma agora, né, ou melhor, nossa agenda para este momento, vai envolver, primeiramente, a palestra do professor João Paulo Moreira Silva, que eu vou já apresentá-lo. Depois a gente vai ter um momento que eu vou apresentar aqui uns slides, não vai demorar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda edição do e-book de produção discente, né, dos alunos do ICEG. Também vamos falar um pouquinho sobre o edital de iniciação científica da FAPEMIG, que o prazo é agora até outubro. E nós teremos também a divulgação dos trabalhos que foram premiados no terceiro seminário de iniciação científica, né? Então, quem puder, fica aí até o finalzinho desse nosso encontro, porque a gente tem aí grandes surpresas, boas surpresas, né? Então, trabalho bom tem que ser destacado e premiado mesmo. A gente já tem aí divulgado nas redes sociais quais foram os finalistas, né? Então, temos 3 finalistas de cada área, contábeis, administração e economia, mas só um de cada área vai ganhar um prêmio, né, um destaque. Então, fica até o final do nosso encontro para você saber quem que vai ganhar, tá? Agora, como a gente está com a agenda apertada, eu já vou começar a fazer as apresentações, né? Então, quem está chegando aí direto, gente, já estamos com 99 pessoas, muito bom. Então, quem chegou depois, boa noite a todos. Então, é com grande satisfação que a gente dá início a esse Papo e Segue, especialmente sobre pesquisa científica, né? Abordando aí os 3 cursos do nosso instituto. Então, é um tema que é de extrema relevância para a nossa formação acadêmica, para a produção de conhecimento e também para o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente vai ter, então, a oportunidade de refletir um pouquinho sobre como que a pesquisa vai além da sala de aula, sendo aí um instrumento de transformação, de inovação e construção de novas perspectivas. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, alunos, professores, né? E o nosso palestrante convidado, professor João Paulo Moreira Silva. Eu pedi um mini currículo para ele, mas ele me mandou um currículo gigantesco. Então, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Não Eu é que te eu vou mandei o do Lattes. Então, eu vou colocar os principais pontos, tá? Ok. Vamos lá. O professor João Paulo Moreira Silva é doutor em administração com ênfase em inovação e conhecimento pela PUC Minas. Também é mestre, graduado em administração aqui na PUC Minas. Então, ele é filho da PUC 3 vezes. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Territorial, o NUPEP, que é vinculado ao PPGA, aqui da PUC. Durante o doutorado, integrou a equipe de pesquisadores do Departamento Espacial da... Peraí. Hall, tá certo isso? University of Economics and Business, sobre o... Ai, gente, inglês, né? CEUs. Enfim, uma parceria com a União Europeia e o governo polonês. E ele também é editor adjunto da REGEP, aí lá vem outro nome em inglês, é Entrepreneurship and Small Business Journal em gestão, que rendeu à equipe o prêmio, mais um nome que é o quê? Isso aqui é alemão? Jürgen Doben, você vai ter que explicar para o pessoal. Pela Associação Ok. Brasileira de Editores Científicos. Então, assim, é uma pessoa top, docente, né, e pesquisador, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser um momento enriquecedor, inspirador para todos nós, para ampliar a nossa compreensão sobre o papel da pesquisa científica na nossa trajetória acadêmica e profissional, não só na iniciação científica, né, os alunos de graduação, mas também aqui para todos os docentes que são eternos pesquisadores. Passo a palavra ao professor João Paulo Moreira Silva.
Muito obrigado. Você que falou que eu sou top, eu discordo, mas vamos lá. É, Modesto. Quanto tempo que eu tenho mesmo? Só para ter certeza absoluta. Agora no ao vivo 7h15? A gente tem que ter o espaço para perguntas, né? Com Então, a certeza. gente combinou uns 50 minutos? Aham, Uma quer que eu hora no diminua? máximo? Quer que eu Acho que diminua? por aí eu acho que tá bom. Eu preparei vinte e Beleza. quatro slides, gente, mas eu juro que é bem rapidinho, é porque tem a capa, aquele suspense, entendeu? Mas eu acho que uns 50 minutos, uma hora tá bom. Dá tempo de Beleza. perguntas e depois a gente fazer esses anúncios, tá bom? Então vou tentar fazer em 40, 45 no máximo. No máximo. Tudo bem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui já. Me fala, por gentileza, só se já está conseguindo visualizar. Perfeito, Sim. perfeitamente. Agora eu vou testar a passagem da tela e vocês me falam se passou. Perfeito também. Passou? Sim. Ah, moleque. Então tá bom. Então já coloquei meu contador aqui. Vou tentar não estourar o tempo, né? Porque hoje, inclusive, já é sexta-feira. Mas, de início, boa noite a todos. Muitas pessoas, né? Fico muito feliz por isso. Muito obrigado, professora, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, porque além de ser um prazer falar sobre esse tema, é um prazer maior ainda conversar com estudantes no geral, com vocês, óbvio, mas quem já trombou comigo lá na universidade nesses poucos 6 meses, né, que eu tô com o vínculo na PUC, já deve ter percebido o quão entusiasmado eu fico quando eu fico conversando com a rapaziada. Então, fico muito, muito feliz mesmo de poder fazer parte desse momento aqui, até porque, no final das contas, não deixa de ser um momento meio de celebração, né? Vamos ter aí no final a divulgação dos vencedores e tudo mais. Então, assim, já é um momento de muita alegria por si só e fica dobrado, por poder falar aqui e discutir um pouco com vocês. Eu chamei essa apresentação aqui de pesquisa científica como oportunidade de carreira, vou explicar o motivo depois, mas o- eu tenho um problema comigo mesmo, que é o fato de eu não gostar de falar de mim mesmo. Então eu vou tentar, quando for dar exemplo pessoal, né, de experiência pessoal, tentar não ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que nesse caso aqui faz sentido para tentar mostrar um pouco da proximidade da pesquisa com o próprio estudante que está ou entrando na graduação, ou no meio da graduação, ou formando já, ok? Ali eu coloquei 2 e-mails, porque aparentemente esse e-mail meu, @live, eu descobri essa semana com o pessoal lá da comunicação do Prédio 13, que os e-mails @live têm um certo filtro agora com os e-mails que vêm da PUC. Então eu arrumei esse outro e-mail aí para poder conversar com todo mundo sem ter problemas. Então, se quiser entrar em contato depois, alguma coisa do tipo, sugiro utilizar o segundo ali que eu acabei de criar essa semana. Bom, a professora Carol já falou um pouco sobre questão de currículo. Eu falei que eu sou muito ruim de falar de mim mesmo, mas eu coloquei ali QR codes que levam a currículos, publicações e etc. Primeiro, porque é sempre muito legal publicizar o que que a gente faz, né? E, inclusive, no meu caso, porque principalmente junto com a professora Liliane, que também é da administração, né? A gente tem feito muita coisa com o pessoal da graduação, inclusive. Mas tem uma coisa específica que eu acho muito importante mencionar, que é o fato de que, durante a minha trajetória acadêmica, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fui bolsista. Então, essas bolsas, por exemplo, que existem, né, igual a professora Carol falou no início, bom, né, o edital da FAPEMIG está aberto, etc. E eu escrevi errado ali, né, eu escrevi FAMPEMIG, está errado, é FAPEMIG. O que que isso significa? Significa que você tem a oportunidade, né? Quando tem um ente desse, fomentando, né, a pesquisa, você tem a oportunidade de receber uma bolsa. E tanto no mestrado quanto no doutorado eu tive essa oportunidade. No mestrado eu fui bolsista da FAPEMIG, no doutorado eu comecei como bolsista FAPEMIG e depois virei bolsista CNPq. E sem essa bolsa,
eu certamente não teria conseguido aproveitar o tanto que eu aproveitei dos cursos. Então, eu acho importante mencionar isso, porque são entes que existem, eles estão dentro da universidade, e às vezes são oportunidades que os próprios estudantes não têm muita noção de como funciona e tudo mais. A segunda questão é que, né, eu e a professora Liliane, a gente coordena o NUPEP, carinhosamente chamado assim, que é onde a gente estuda muito sobre empreendedorismo, no geral, incluindo aqui, nesse caso, o que complementa o nome, né, do grupo, Inovação e Desenvolvimento Territorial. Então, por exemplo, a gente já tem aí cerca de, acredito que 2 anos e meio, se eu não estiver enganado, desde meados de 2023, a gente tem feito, por exemplo, uma linha de pesquisa focada em empreendedorismo feminino, e tem saído assim coisa muito boa, né? A Helena deve estar assistindo aí, tá entre as possíveis, né, entre as finalistas aí, possíveis ganhadoras, por exemplo, da premiação de hoje. A gente já teve muita gente extremamente inteligente participando da pesquisa, todos da graduação. Eu e a professora Liliane, a gente sempre lembra da Conceição, que é ex-aluna da universidade, que hoje está fazendo mestrado já lá no interior de São Paulo, uma excelente universidade. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que o núcleo de pesquisa está rendendo frutos. E, obviamente, convido todos a, se tiverem interesse, né, nesse tema de pesquisa, a conversar, mandar mensagem, trocar ideia, porque é assim que começa, ok? É, a professora citou outros detalhes ali, e uma das possibilidades de vivência de pesquisa que existem é integrar círculos acadêmicos, correto? Então, nesse caso, eu tenho já vínculo com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas já há algum tempo. Hoje é uma das maiores associações do país a nível de pesquisa. A ANEGEP hoje, nada mais, nada menos, faz, junto com o Sebrae, o Global Entrepreneurship Monitor a nível Brasil, que é o GEM, que é a maior pesquisa sobre empreendedorismo do planeta, e é aquela notícia que você vê geralmente todo ano, que passa no jornal, falando que o Brasil tem tantos empreendedores, a maior parte é homem, mulher, a maior parte empreende por necessidade, oportunidade, é essa pesquisa, então é essa associação que faz, e essa associação também é a mantenedora da REGEP, Entrepreneurship and Small Business Journal, que é uma revista é, brasileira, mas que hoje, felizmente, no último ano, a gente conseguiu fazer com que a revista entrasse, por exemplo, em bases internacionais importantíssimas, né? A segunda mais importante, que é a Scopus, a mais importante a nível da América Latina, que é a Cielo, e a gente está quase conseguindo entrar na mais importante de todas, que é a Web of Science. Então, essa vivência de pesquisa, ela tem esses diversos lados, né? Não é só sentar na frente do computador e escrever, também tem essa questão de congresso, né? Falando em congresso, né? Participo junto com a professora Carol e vários outros professores do CACES aí na PUC. Então, assim, a vivência da pesquisa, ela tem essas possibilidades. E eu acho que focar nisso é muito interessante. E um outro detalhe que eu coloquei ali, que eu chamo de interesses de pesquisa, né, que é aquilo que eu basicamente gosto de pesquisar, gosto de estudar. É interessante porque em determinado momento você passa meio que a escolher o que eu vou explicar isso, né? Você passa meio que a escolher qual que é o seu interesse de pesquisa. E hoje, por exemplo, eu consigo estudar o que eu chamo de impacto de tecnologias inovadoras na sociedade. Vou dar um exemplo disso. Mas eu comecei estudando ecossistema empreendedor apenas, né, e universidade empreendedora. Isso é o que, né, eu tenho como foco central, mas nada me impede, por exemplo, de achar um negócio interessante e falar, poxa vida, eu quero pesquisar isso daqui agora. E ir lá e fazer, né, conforme eu vou mencionar depois. Por que que eu chamei essa apresentação, né, aquele subtítulo ali, como oportunidade de carreira, né? Tem um livro que se chama Empreendedor, Empreender como Opção de Carreira, de um pesquisador brasileiro, que inclusive faz parte da mesma associação que eu faço. Esse livro, ele é muito utilizado como livro-texto, né, de graduação, principalmente, é do Ronald Deggen. E eu acho esse título muito interessante, né? Porque
Quando você fala sobre oportunidade, você fala sobre opção. É como se isso existisse, mas não necessariamente, vamos falar a verdade, você necessitasse de fazer isso, ok? E geralmente, quando a gente vai, né, lecionar sobre empreendedorismo, pesquisar sobre empreendedorismo e discutir sobre empreendedorismo no geral, esse é um exemplo, né? O que que acontece? Tem-se que nem todo mundo deveria ser empreendedor, e não é obrigatório. E eu meio que puxo isso para pesquisa. Eu não acho que todo mundo deveria ser pesquisador, mas eu acho que deveria ser algo na mente. A mesma coisa do que hoje é como, né, a gente vê empreendedorismo a nível da universidade, por exemplo. Você tem que saber aquilo e conhecer aquilo, porque em determinado momento você pode precisar. No caso da pesquisa, eu acho que isso talvez, por questões ambientais diversas, isso tenha se tornado ainda mais importante. Então, eu realmente acho que você deve pesquisar como opção, ser pesquisador como opção. Você pode ter isso com você se você quiser. Os preceitos da pesquisa, hoje em dia, eu considero eles meio que obrigatórios, mas eu vou falar mais sobre isso, mas só a guisa de introdução e porquê desse título, principalmente. E como bom pesquisador, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou justificar essa apresentação, vamos dizer assim. Aqui tem um mapa. Aí, primeira coisa que eu te peço é que você não feche a tela, não desvie o olhar do computador, só porque isso está escrito em inglês. Não deixe que a língua seja uma barreira para o entendimento, ok? O que significa esse mapa? Esse mapa significa a média de anos de escola, vamos dizer assim, ou de estudos no planeta, ok? Isso pode ir de 100 dados até mais de 14 anos, alcançado por pouquíssimos países, né? Vocês podem observar aqui, por exemplo, a nível de acima de 14 anos de estudo, apenas a Alemanha, ali no centro da Europa, alcança esse nível, né? O Brasil está ali a nível de quase 8 anos, ok? É, Educação formal, nesse caso aqui, é importante falar, é depois do que a gente chama ali de prezinho, né? Maternal na minha época. Então, no Brasil, tradicionalmente, a nível de legislação, inclusive, inicia ali nos 6 anos. Então, a gente tem uma média de quase 8, a nível da população toda, tá? Outra coisa que eu chamo atenção aqui, que eu acho bem interessante, e por isso que o Our World in Data é muito bom, é que ele coloca, né, de forma bastante explícita ali na nota do mapa que repetir de ano não conta, ok? Repetir de ano não aumenta essa conta, é por isso não ele fica inflacionado. Mas eu acho esse mapa bastante interessante. Grava esse mapa na sua mente, né? Você consegue ver ali os países do norte com algum tipo de verde um pouco mais escuro. Temos ali situações diferentes por continentes, ok? Se eu colocar esse outro dado aqui, esse outro gráfico, e mais uma vez, por favor, não é porque está em inglês e agora aumentou a quantidade de inscritos que você não vai prestar atenção, eu vou explicar. Esse gráfico é a média de anos de estudo versus PIB per capita, ok? Então, eu estou falando aqui a nível de países. O que é muito interessante nesse gráfico? É que você não precisa nem olhar ali os nomes para entender e para perceber que existe uma leve tendência de subida, ok? De crescente, conforme aumenta os anos, conforme aumenta o PIB per capita. Se eu fosse usar um termo estatístico aqui, né, eu diria que tem uma correlação positiva aqui, não vou falar que é forte, porque senão seria muito pesado, mas no mínimo média. Ou seja, tem uma relação entre o fato do número de anos de estudo e o PIB per capita. Estou sendo, vamos dizer assim, simples, né? Estou tentando ser simples sem ser simplista, ok? Perfeito. Esse gráfico aqui, ele mostra talvez na parte mais básica dele, que estudar favorece o PIB per capita daquele país. Mais uma vez, estou tentando simplificar sem ser simplista. Aí você vai dizer, mas eu não vejo
o Brasil ali? Cadê o BR? Cadê a gente? Cadê nós? A gente está meio escondido, mas a gente está aqui, ó. Veja você que geralmente, quando eu particularmente utilizo esse gráfico, as pessoas acreditam que a bolinha do Brasil estaria talvez um pouco mais abaixo, mas ela está ali. A nível de PIB per capita, é claro que tem uma quebra aqui na estrutura, né, do eixo X, mas você consegue perceber que o Brasil está, a nível global, posicionado ali, talvez acima da sua expectativa, ok? Mas a gente continua lá com os nossos cerca de 8 anos de estudo formal. Muito bem. Agora, esse outro gráfico aqui, ele diz respeito ao número de títulos concedidos de mestrado e doutorado Brasil, ok? Então, existe uma média de quase 39 mil títulos de mestrado concedidos nos últimos vários anos, né, desde 1996, e uma média de 12.200 ali de doutorado nesse mesmo período. O que que eu acho interessante desse dado? Se eu fizer a soma de todos os títulos concedidos de mestrado, de todos os títulos concedidos de doutorado, eu percebo que essa porta de entrada, que é a pós-graduação estrito sensu, a pesquisa, né? Geralmente a porta de entrada à pesquisa é o estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado, eu vou explicar essa diferença daqui a pouco. Ela, de certa forma, é viável e possível para um número muito pequenininho de pessoas, ok? Indivíduos no geral. Se eu somar todas, eu tenho que no Brasil, a nível de 2024, existem cerca de 1 milhão de mestres e cerca de 320 mil doutores. Se eu fizer essa divisão pela população nacional, de 2024, no caso, eu tenho que menos de 0,5% da população brasileira tem mestrado, né, tem o diploma de mestre, e cerca de 0,15% tem o título de doutor. Aí a professora Ana Tereza ia falar assim, mas isso tinha que ser feito com a população economicamente ativa. Perfeito, mas mesmo se eu fizer com a população economicamente ativa, que seria cerca de 100 milhões de brasileiros, essa porcentagem ia no máximo dobrar. Então eu vou ter ali 1% que é mestre e menos de 0,5% que é doutor. Então, veja, é um número muito pequeno, se eu levar em consideração a população brasileira, de pessoas que têm essa porta de entrada ou acesso a essa porta de entrada ou que efetivamente entraram nessa porta da pesquisa. Pois bem, se a gente está falando a nível de graduação, é importante lembrar que, felizmente, a universidade, por ter um pezinho na pesquisa, ela possibilita que essa porta de entrada à pesquisa, ela ocorra antes dessa necessidade, por exemplo, de um título concedido. E aí vem um negócio que eu acho extremamente interessante de falar. Eu, conforme a professora Carol disse, né, eu fiz a graduação na universidade e eu fui extensionista. Obviamente, eu fiz as disciplinas, né? Cursei as disciplinas da universidade, né? A parte do ensino eu fiz tranquilo. Também fui extensionista, cheguei a ser monitor de uma disciplina. A única coisa que eu não fiz, até porque, né, na época eu estava na empresa júnior também, que eventualmente conta como extensão, a única coisa que eu não fiz na graduação foi pesquisa. Eu não fui aluno de iniciação científica. Isso me bate mal até hoje, que eu deveria ter sido, mas na época motivos não deixaram. Então, veja que o interessante da universidade é justamente antecipar esse acesso a essa porta. E por que que eu digo que eu deveria ter feito de certa forma? Porque quando eu tive acesso a essa porta da pesquisa, eu me senti tão bem e, bom, basicamente me encontrei enquanto profissional e tudo mais, que eu falo, poxa, eu deveria ter tido acesso antes. Eu sempre passei a me perguntar assim, como eu teria visto aquela disciplina tal se eu tivesse tido acesso à pesquisa antes?
E isso é um mote tão forte que eu tenho para mim hoje, que sempre, quando, né, eu vou conversar, por exemplo, com o pessoal que hoje eu trabalho junto com a professora Liliane na iniciação científica, eu digo isso. Talvez a nível da graduação, o maior impacto que o estudante sente depois que ele adentra a pesquisa é a mudança de percepção dele da realidade. Pro bem, tá? Você também pode perder o senso da realidade de aspecto negativo, mas nesse caso é para o bem. E isso é muito visível nas próprias disciplinas. No mínimo, você fica mais safo, ok? Você pega mais fácil. Por quê? Porque você desenvolve, por exemplo, muito raciocínio. Raciocínio crítico e raciocínio analítico. Eu vou entrar nisso. Então, o interessante aqui é entender que a universidade possibilita isso, perfeito? E que, na minha visão, todo mundo que deseja e imagina-se que isso é uma opção, deveria fazer parte. Só para eu explicar bem, de forma bastante objetiva, porque essa aqui é uma divisão minha, tá? Eu criei essa tabelinha para ficar fácil de explicar. Quando eu falo estrito senso, o que é isso? Como é que funciona? Parará, pororô. É o seguinte, depois, né, que você termina a sua graduação, você provavelmente vai falar, quero continuar estudando. E aí você vai tentar uma pós-graduação, ok? Aí eu te explico que a pós-graduação, ela geralmente se divide em pelo menos dois eixos. Um chamado lato sensu, o outro chamado stricto sensu. E a PUC Minas é muito boa nos dois eixos. No caso do lato sensu, alguns exemplos. Especialização ou MBA. Por exemplo, eu leciono em um curso da especialização, lá no IEC, Instituto de Educação Continuada da PUC Minas. O curso de Gestão de Territórios com Mineração, dando a disciplina de ecossistema empreendedor, inclusive, e gestão de territórios na prática. Então, quando eu falo de especialização em MBA, estou falando de lato sensu. Quando eu falo de estrito sensu, eu falo do mestrado e do doutorado, aquele gráficozinho verde e azul que eu mostrei ali antes. Qual que é a grande diferença entre eles? Bom, primeiro que quando você faz um, você recebe um certificado. Quando você faz o outro, você recebe um diploma. Em algum dia isso vai mudar com certeza. Mas a diferença, vamos dizer assim, que eu considero a mais importante aqui, é que o lato sensu, principalmente o atual, ele tem um viés, que eu não falo completo, tá? Lógico que existem as exceções, mas ele tem um viés de aplicação de conhecimento técnico, e muitas vezes ele é alheio ao que a gente chama de teoria. Eu vou explicar por que eu coloquei teoria ali entre aspas. No caso do estrito sensu, eu gosto de dizer que ele incorpora e se constrói a partir da teoria. O que seria essa teoria entre aspas? Bom, a teoria entre aspas por que eu coloco entre aspas? É porque é o seguinte, geralmente, para o estudante da graduação, quando ele vê essa palavra, teoria, ele vira a cara, ele faz bico. Por quê? Porque na sua cabeça, pelo senso comum, a teoria é avessa à prática. É muito comum, né, escutar de um estudante ou de outro assim, aquela disciplina era chata, era muito teórica. Aquela disciplina podia ser mais prática, era muito teórica. Você só fica na teoria, não sei o que e tal. Por que que eu coloco aqui entre aspas? Porque se você lê isso, imaginando essa teoria que você tem aí do senso comum na sua cabeça, você estaria lendo isso errado, de forma equivocada. Por quê? Porque isso é uma falácia de falsa dicotomia, como se teoria e prática fossem dois mundos distintos, eles nunca se encontrassem, ou você é uma coisa ou você é outra coisa. E o que que é a teoria no final das contas? A teoria nada mais é do que um mapa. Se eu conheço a teoria, eu conheço o mapa. E se eu estou falando, por exemplo, de um assunto específico de marketing, por exemplo, e eu conheço aquela teoria, eu sei o mapa. E por que que isso é bom? Porque, ora, se eu tenho um mapa e eu precisar fazer alguma coisa para chegar de um lugar a outro, eu consigo seguir aquele mapa e a partir daí eu chego sem problemas. É claro, existem bons mapas e mapas não tão bons assim. Existem mapas que estão mais completos do que outros, né? Eu poderia fazer uma viagem daqui até Caetanópolis, a minha cidadezinha, a cerca de 1 hora daqui, perto de Paraupeba, sem um mapa. Ou eu posso ir com o Waze. Certamente com o Waze vai ficar mais fácil.
apesar de que eu já fui tantas vezes que eu sei de cabeça, né? Eu criei esse conhecimento tácito. Então, a primeira coisa que eu acho interessante aqui é que, ao se construir a partir da teoria, incorporando ela na discussão, no raciocínio e etc e tal, isso não quer dizer chato, muito pelo contrário. Quando você faz isso e se municia de bons mapas, você pode, inclusive, se tornar um melhor profissional na sua prática, ok? E aí tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa que, assim, completamente aleatória na minha vida, que eu estava conversando uma vez, mas ela disse isso, isso nunca saiu da minha cabeça. Ela virou para mim e falou assim: você sabe, né, que quando se forma um mestre e doutor, aí, assim, né, tem uma piada que essa pessoa responderia assim: se forma um Deus, né, que tem uma galera que fica brincando isso a nível de juiz. Aí o cara falou assim: não, se forma um mestre e um doutor. Aí eu parei para pensar e falei: isso de fato é bastante capcioso. Porque o que que isso quer dizer? Quando você faz o estrito sensu, você não se torna uma pessoa melhor. Você não ganha um diploma de boa pessoa, bom cidadão e por aí vai. Você se torna aquilo que você cursou. E eu tenho dúvidas até desse se tornar, de ser as coisas e não estar como as coisas, né? É, mas enfim, isso é outra discussão. Mas eu acho essa frase interessante. Por que que eu acho essa frase interessante? Porque eu acho que ela torna, de certa forma, o conhecimento um pouco mais próximo de todo mundo. Ela cria um senso de humildade, que é muito fácil de você perder ao achar que, munido de todos os bons mapas, você é superior às outras pessoas, que é algo que eu não acredito de forma nenhuma. A grande diferença que eu vejo a partir do momento que você adentra, por exemplo, o universo da pesquisa, seja como iniciação científica, seja a partir do estrito sensu, formalizado e por aí vai, você ganha, eu brinco, o único superpoder possível da humanidade, do ser humano. Eu sou fã de história em quadrinho, então eu me vejo frente a frente com diversos tipos de superpoderes com alguma frequência durante a semana. Mas o único possível, na minha visão, né, a nível de brincadeira, para a humanidade é esse superpoder, que é aprender a aprender. Ah, professor, quer dizer que eu não aprendo antes? Não, você aprende antes. Mas quando você internaliza o procedimento da pesquisa, o conhecimento científico, ganha enquanto raciocínio analítico e raciocínio crítico, você ganha essa habilidade. E é assim, aquele negócio que acontece. Você ganha isso. Você aprende a aprender. E virtualmente, você passa a ser capaz de aprender qualquer coisa. Isso é muito legal. Porque, eventualmente, quando você não tem esse superpoder ainda, você gosta de alguma coisa, mas você tem dificuldade. Ah, eu adoro biologia, estou fazendo contabilidade, mas sempre gostei muito de biologia. Mas se eu pegar um livro de biologia, eu não vou dar conta. Por algum motivo, né, óbvio que existem algumas explicações para isso, mas por algum motivo, depois que você passa a ser pesquisador ou adentra a pesquisa, fica mais fácil. Você fala assim, poxa, eu sempre gostei disso, acho que vou aprender isso agora. E a partir de então, você fica capaz de fazer isso. A nível de ciências econômicas gerenciais, diria até das ciências sociais aplicadas, esse aprender a aprender, ele fica muito importante, principalmente, vamos dizer assim, num contexto pós-pandêmico. Por que que eu digo isso? Porque cunhou-se um termo aí, a nível internacional, do tal do lifelong learning, que é tipo aprender pro resto da vida. É uma forma, né, um grande eufemismo para dizer que você vai trabalhar muito mais do que você imaginou que você vai trabalhar, as coisas vão mudar muito mais rápido do que elas mudavam antes, então você tem que estar aprendendo toda hora. Beleza. Feito esse parêntese, enquanto estudante, né, enquanto pessoa que cursa a universidade, você aprender a aprender é melhor ainda, porque como você tem que aprender coisas geralmente de segunda a sexta, se você aprende a aprender ou aprende a fazer isso com mais facilidade, é melhor para você, correto? Então, aqui é basicamente a explicação de por que que a pessoa, depois que ela tem o contato com a pesquisa, nessa portinha da pesquisa na graduação, ela fica mais safo, por exemplo, na disciplina. E veja bem, se você não está convencido
da minha argumentação, eu sugiro que você dê uma olhada nesse relatório, feito pela galerinha do Fórum Econômico Mundial em 2023. Ele se chama Future of Jobs Report, ou seja, Relatório do Futuro dos Empregos ou da Empregabilidade. Assim, depois eu vou disponibilizar a apresentação, então tudo que eu falar eu vou colocar os links ali, se vocês quiserem consultar, ok? Tem alguns aspectos muito interessantes nesse relatório. Eu vou colocar dois na tela aqui que eu acho que são bastante importantes. O primeiro deles é esse aqui. Mais uma vez, não é porque está em inglês que você não vai prestar atenção. Vou explicar. Foca. O que está marcado de amarelo ali, que é o mais importante, está dizendo o seguinte: pensamento analítico e pensamento criativo se mantêm como as habilidades mais importantes para os trabalhadores aqui no caso em 2023, que é o ano do relatório. Essa pesquisa, ela foi feita com grandes, não essa parte específica, né, porque o relatório é muito extenso. Mas aqui é a opinião de grandes executivos, pessoas do mercado. Então veja que as pessoas do mercado, essas pessoas que gostariam de eventualmente te contratar, você que ainda está na universidade, por exemplo, né, fechando a universidade ou ali procurando estágio, elas adorariam que você tivesse pensamento analítico e pensamento criativo. Poxa vida, se eu estou falando com você que na pesquisa você ganha justamente isso, então acho que existe uma forma de visualizar uma conexão entre as coisas, ok? Eu posso ganhar isso a partir de uma atividade. E essa atividade, nesse caso, e tudo que vem embarcado nela seria justamente a pesquisa. Aí tem esse outro ponto aqui que eu acho bem interessante, muito próximo, né, dessa análise, que é o seguinte: os trabalhadores, é o que está marcado de amarelo ali, em diversas faixas etárias, eles estão não satisfeitos com as oportunidades de treinamento que as empresas dão. Isso é interessante porque faz com que os trabalhadores busquem treinamento fora da empresa. Então, nesse caso, olha que coisa maravilhosa. A universidade, ela passa a não ser importante para que você tenha um diploma de graduação. Ela ainda aumenta, simplesmente por uma falha de mercado, a importância dela no treinamento que ela te dá, que pode ser inclusive de pensamento analítico e de pensamento criativo. Aí aqui eu lembro de uma outra frase, essa eu lembro exatamente a pessoa que me disse, porque foi um dos encontros mais interessantes da minha vida até hoje. Em determinado momento, quando eu estava fazendo a dissertação, eu fui fazer a entrevista em profundidade de o diretor de um parque tecnológico regional aqui. E questionando ele sobre as questões de a universidade não é tão empreendedora como ela deveria ser, a universidade não prepara as pessoas. Sempre tem aquela frase clássica do estudante que chega no 8º período e fala assim: ah, você quer saber, se eu for parar para pensar, eu não aprendi, foi nada. Essa é clássica, né? Quando eu estava fechando a universidade em 2016, eu ouvia isso a cada 2 passos que eu dava na sala. E essa pessoa, ele era muito inteligente, ele me disse um negócio assim: ô João, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, fica à vontade. Ele falou assim: você já parou para pensar que a universidade ela forma uma pessoa e o prepara ou a prepara não para os próximos 4, 5 anos que vão vir. Ela prepara uma pessoa, em média, para 40 anos de trabalho. Eu falei, não, de fato, né? Nunca tinha parado para pensar sobre isso. E faz todo sentido. Aí ele falou assim: então, nesse caso, a universidade ela deveria literalmente desenvolver, ok? Não te treinar. Aí na época ele era da pessoal de sistema de informação. Aí ele falou assim: a universidade não pode chegar para um estudante e falar assim: eu só vou te ensinar Python. Porque amanhã o código, a linguagem de programação pode ser outro. E aí o que que esse ex-estudante graduado vai falar? Ele vai falar com o empregador dele assim: ah, a universidade não me ensinou Python. Ok, tchau. Não pode ser assim.
Eu concordo com a visão dele. Então, nesse caso, a universidade teria que desenvolver essas habilidades mais, vamos dizer assim, vamos chamar de macro, que poderiam abraçar as outras, ou pelo menos a possibilidade de você aprender o que você quiser depois, ou precisar. Ah, a universidade me deu todo o ferramental necessário e as capacidades para, por exemplo, um dia reconhecer que a linguagem de programação não é Python mais, agora é outra, eu vou aprender a outra. E a pesquisa nisso, essa é a minha argumentação, ela é fundamental, ok? Muito bem. Aí você ainda não está satisfeito com a minha argumentação, aí eu vou falar mais. Essa notícia, mais uma vez, eu vou explicar, não pare de olhar para a tela só porque está escrito em inglês. Essa notícia, ela é uma notícia de abril desse ano. O que está escrito na manchete? Algo alarmante está acontecendo no mercado de trabalho. Subtítulo está escrito: um novo sinal de que a inteligência artificial está competindo com graduados, ok? Ou seja, pessoas que cursaram a universidade. Quando essa notícia saiu, esse burburinho já estava ocorrendo, assim, desde lá do início do ano, porque o pessoal que faz análise estatística do mercado de trabalho nos Estados Unidos já estava percebendo isso. Isso gerou um certo burburinho e tudo mais. E a cada dia que passa, isso vem se solidificando enquanto análise. Qual que é a questão? Os empregadores, ao utilizar IA para processos que são, entre aspas, simples de automatizar, e aqui tem que lembrar que IA e automação não é a mesma coisa, mas a IA faz automação de uma forma bem simples. Ao fazer esse procedimento, está cortando mais, ou seja, estão sofrendo mais aquelas pessoas que estão tentando adentrar no mercado de trabalho, principalmente as dos 22 aos 25 anos, chamados de início de carreira, né? Início de carreira 1, né? Eventualmente, pela estatística. Essa é uma notícia de abril. E aí, semana passada, eu ia colocar só isso aqui para mostrar para vocês e discutir só em relação a essa notícia. Mas aí eu achei um working paper. O que significa o working paper? Um artigo científico, ou seja, fruto de uma pesquisa, que ainda não foi publicado em um periódico científico. Ou seja, ele ainda está fazendo aquele círculo de congressos, por exemplo, né? Eu pego a pesquisa, levo ela até um congresso, por exemplo. Naquele congresso eu escuto os meus pares, escuto a avaliação da rapaziada. Aí o pessoal fala, melhora isso, melhora aquilo. Depois eu pego, mando ele para uma revista científica e ali ele é, se tudo der certo, publicado. E tem esse working paper que saiu de um rapazote bastante reconhecido na discussão de economia digital e tudo mais, lá do pessoal de Stanford. E o que, né, eles tentam demonstrar nesse working paper, com os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, é que, de fato, aquelas pessoas que estão saindo da universidade, né, enquanto graduados, elas estão sofrendo mais a nível de emprego. Eles fazem a análise principal com o pessoal de desenvolvimento de software, ok? Só que no meio do estudo você consegue pegar, por exemplo, uma análise de marketing e vendas, nesse caso, gerentes. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a vivência da universidade, inclusive, ela pode te preparar, ou pelo menos te dar um colete salva-vidas, para um eventual apocalipse de máquinas, em que algumas atuações, né, que existem hoje sejam automatizadas. No caso, envolve a gente, não tem jeito. Administração, ciências econômicas e ciências contábeis. Ok? E por que eu acho interessante, por exemplo, mostrar esse tipo de gráfico aqui e falar sobre isso? Por quê? Eventualmente, a pesquisa te dá esse né, raciocínio analítico, criativo, muito importante, para inclusive se diferenciar do que pode ser automatizado. Só que, se você, por exemplo, durante as disciplinas, né, durante o curso como um todo, toda vez que você tem, por exemplo,
a oportunidade de discutir um caso, fazer um exercício mais aprofundado, que convém análise, fazer um projeto, que agora tem muito, né, nas disciplinas, se toda vez que você faz isso, você, por exemplo, apela logo de cara a uma resposta rápida e sem qualquer tipo de contextualização, que é justamente a resposta, o tipo de resposta que todas as inteligências artificiais comerciais dão, você, na minha visão, estaria mais próximo de se tornar uma estatística ali azulzinha do que o contrário. Porque é como se você estivesse daquela oportunidade de desenvolver um pensamento analítico, racional, crítico, contextualizado, você estivesse priorizando a resposta rápida. E eu sempre brinco com o pessoal e mostrei esses dados aqui para a rapaziada das duas disciplinas de ontem, mesmo que não tivesse nada a ver com a aula, que ao fazer isso, você está se colocando, por exemplo, na situação de competir com um computador. E você não compete com o computador a nível de velocidade. Você compete com o computador a nível de contextualização e problematização. A nível de velocidade, é claro que 2 mais 2, provavelmente eu faço mais rápido do que a calculadora, clicando aqui, até eu clicar e sair o resultado. Agora, 1.265.342.000 e uns quebrado elevado ao cubo, a calculadora vai fazer muito mais rápido. Então, acho isso muito relevante, porque nesse caso, o que eu passo a argumentar aqui é que, inclusive, o ato da pesquisa, ela passa a te dar não só aquilo que eu falei antes, que é o superpoder de aprender a aprender, mas ela passa a ser, eventualmente, inclusive, um guardião, um anjo da guarda para você no próprio mercado de trabalho. Olha que coisa maravilhosa. É tudo ganha, é só coisa boa. E aqui tem um print que eu vou traduzir para vocês também, porque eu tenho utilizado ele muito em conversas particulares, porque eu achei ele muito engraçado. Primeiro, tem essa frase de baixo, né, que seria um tweet de um usuário, e esse usuário diz: algumas vezes, no processo de escrever um bom prompt para o chat GPT, eu acabo solucionando meu próprio problema, sem nem mesmo submeter o prompt. Aí o camarada copia essa mensagem e escreve: o pessoal da IA agora descobriu o pensamento ou raciocínio. Haha, não é uma piada, é um simples fato. Se eu tivesse parado para pensar antes de submeter esse prompt, eu estaria raciocinando, perfeito? Eu poderia resolver o meu problema sem submeter o prompt. Então, assim, isso aqui nada mais é do que uma descontração para mostrar basicamente o que eu estava falando no slide anterior, ok? Aí eu falei que eu ia tentar não focar muito a nível pessoal, né? Porque de fato eu não gosto muito de ficar falando de mim mesmo. Mas eu acho interessante porque, como eu vi que isso acontece com outras pessoas, né? Conversando com outras pessoas que se tornaram pesquisadores ou eventualmente seguiram a carreira no estrito senso, essas questões são meio que comuns. Eu falei, talvez eu fale isso aqui e ajude quem também passa pela mesma situação. A minha decisão em fazer pesquisa, em fazer o mestrado, fazer o doutorado, continuar pesquisando, continuar estudando, foram basicamente por três fatores. O primeiro deles, que é o que vocês provavelmente já devem ter passado na vida também, foram experiências ruins. Como assim experiências ruins? Eu cansei de ver especialista dando aula. Na minha época, isso já tinha muito. E hoje, então, nem se fala, né? Com YouTube, LinkedIn e produtos fáceis na Hotmart, o que mais tem é especialista dando aula. E essas frustrações, essa é uma delas, né? As outras são as mais diversas possíveis, porque eu nem citei aqui, mas eu tenho vínculo com algumas empresas, então eu sempre ia conversar com alguém, né? A nível de cliente, etc e tal, né, acabava frustrado justamente por questão de conhecimento das pessoas, né, não todas, óbvio, mas uma parte. Isso me frustrava bastante. Falava, poxa vida, eu queria eu queria poder focar em alguma coisa, debater um negócio assim, né, um pouco mais estruturado e tudo mais. Então isso aconteceu muito e eu levei isso em consideração no momento de partir para a pesquisa de fato. Também, óbvio, tiveram várias experiências boas, ok? Professores maravilhosos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na PUC, quanto ao redor do planeta.
tenho orgulho de dizer isso hoje. E as próprias práticas, né, poxa vida, né, o professor Liliane deve estar assistindo também, a forma como ela conduzia, o processo de orientação lá no mestrado, enfim, isso me fez, né, ficar mais na pesquisa, fora o simples fato de aprender muito. E várias influências. A nível contextual, né, eu tinha uma pessoa na minha família que inclusive tinha feito iniciação científica e falava para eu fazer iniciação científica quando eu era graduando, mas não era o caso, não deu para fazer. Influência literária, né? Sempre fui muito de ler e tal, e até artística, né? Eu tenho música na minha vida muito. O dia que eu descobri que o Brian May, o guitarrista do Queen, era doutor, de fato, né? Ele tem um PhD em astrofísica. Eu falei, nossa senhora, se o cara fez o que fez na música, ainda deu para ele estudar, eu aqui, desse tamanhozinho, nascido em Quetanópolis, não vou conseguir. Então, enfim, né? Isso Construir influenciou as muito. próprias guitarras, né, João? Desculpa? Ele construía as próprias guitarras. Exato, exatamente. Não, fora a música, né? Assim, a gente nem entrou na parte da, não entrou nem na parte da música. Então, assim, eu, o que que eu posso dizer? Que quando eu tomei essa decisão, começou a aparecer um monte de coisa, né? As frases muito feitas, assim, que, nossa, que depois te deixa até bravo. Ah, você só pode dar aula, então. Ah, meu caro, pelo amor de Deus, isso é 2025. Se você está nessa até hoje, você está desse lado de cá, ó, na esquerda da minha tela, na sua aí. Eu sempre separo o só pode dar aula como o cara que fala essas bobagens aqui, e o da direita aqui é o que eu gostaria de dizer para você, que é o que de fato acontece. Então, entre o só pode dar aula, eu coloco do outro lado só irá dar aula se quiser. Por quê? Porque o cara que fala só pode dar aula, ele é o cara que fala depois que a pessoa que faz pesquisa não serve para o mercado. Eu acabei de, acredito eu, argumentar com vocês e mostrar o quanto, na verdade, isso é o contrário. E pior, se você acha que eu não sirvo para o mercado porque eu faço pesquisa simplesmente porque eu fiquei entulhado de artigo e de livro em determinado momento da minha vida, é porque eu vou passar a te perguntar, por exemplo, quais são os objetivos do que você quer fazer. E se você não tiver uma boa explicação, eu vou ficar te perguntando. E a maior parte das pessoas, principalmente aquelas em cargo de comando, elas não gostam no mercado, tá? De ouvir muitas perguntas ou pedir, né, que alguém peça explicação, porque muitas das vezes elas não sabem explicar de fato. O famoso fica só na teoria e assim, né? No mínimo, é difícil de acontecer nas ciências sociais aplicadas. No mínimo. Porque o que mais tem no nosso caso é tentativas de criação de bons mapas. Muitas vezes você precisa de conhecer vários desses mapas para que você tome uma decisão correta, porque o nosso sistema é muito complexo, né? Óbvio, não à toa são ciências sociais aplicadas, então tem o elemento humano envolvido, por exemplo. E o outro camarada que, né, sempre vai reclamar falando que aquela pessoa que fez pesquisa é muito burocrática, parará, parará. Se ser muito burocrático significa que eu vou, para tomar uma decisão, eu vou parar, analisar aquilo de uma forma um pouco mais calma, ou eventualmente pedir um tempo para dar uma olhada no material, certamente, eu sou burocrático. Aí depende da sua qualificação de burocracia, ok? A nível, né, de disfunção aqui, certamente. Mas nenhuma dessas colocações que eu ouvi muito, né, quando eu fui decidir, por exemplo, seguir enquanto pesquisador, sinceramente, nenhuma se provou verdadeira até hoje. Nenhuma. Muitíssimo pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Então, se isso era o que estava na sua mente também, eu espero ter desnuviado. E aí o que acontece? Você vai me perguntar, beleza, não, você está aí falando, parará, pororô, babando o ovo da pesquisa, mas o que que faz no final das contas? Eu gosto de dizer que quando você faz pesquisa, você faz essas 4 etapas. Provavelmente, a primeira coisa que você vai fazer é ler alguma coisa, ok? E isso aqui eu entendo perfeitamente que hoje, né, 5 de setembro de 2025, é uma dificuldade para muitas pessoas. Não obstante, no ano passado, o Brasil, pela primeira vez, o número de não leitores, né, ultrapassou o número de leitores, e não leitor é aquela pessoa, segundo a pesquisa, né, nacional, que não tomou contato ou não leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses.
Então eu entendo que é difícil ler. A gente está na época da coisa rápida, do vídeo do TikTok te explicando aquilo ali. Eu entendo. Mas provavelmente numa pesquisa a primeira coisa que você vai fazer é ler. E a segunda é muito mais difícil do que a primeira, que é refletir sobre o que você leu. Se você lê e não refletir, você não consegue, por exemplo, discutir. E discussão aqui, veja a nível de debate, tá? Por isso que está entre aspas. É, se isso não está muito bem casado, principalmente a parte da reflexão sobre a leitura, essa discussão ela perde as aspas. Ela vira uma discussão de bate-boca. E isso nunca é bom para ninguém, né? Com avaliador, com par, etc. Nunca é legal. Enfim, passado leitura, reflexão e discussão, geralmente você tem escrita, né? Que é o momento que a gente chama de construção de conhecimento. Você vai fazer ali um artigo, você vai fazer um artigo tecnológico, você vai fazer um caso de ensino, você vai fazer um artigo teórico, você vai fazer o que você quiser. E, obviamente, isso é um processo, então, se é um processo, tem um feedback, e esse feedback, ele se retroalimenta com outras pessoas, né? Alguém vai te falar alguma coisa, você vai ler outras coisas, refletir, discutir, escrever, eventualmente alguém vai ler seu trabalho, refletir sobre ele, discutir contigo, te ajudar na escrita, enfim. Esse é basicamente o processo. O que eu posso te dizer? Que geralmente ele é um processo que quando você vê, você fica cansado vendo ele assim, mas geralmente a pessoa que participa dele fica maravilhada depois e quer fazer de novo. Aqui eu vou dar um exemplo muito rápido, porque eu já bati 50 minutos aqui, não aguentei, olha lá, perdi o tempo, oh meu Deus. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma pesquisa que eu brinquei com vocês lá, que é um dos fatores que eu coloco lá, que eu gosto de estudar os impactos de tecnologias inovadoras na sociedade. Eu tenho vínculo, né, com algumas empresas e tal, uma delas, por exemplo, é uma assessoria financeira para empreendedores criativos. Então, eu sempre mexi muito com influenciadores em mídias sociais, apesar de não ser usuário de mídias sociais, e já há 8 anos. Então, eu sempre ficava me perguntando algumas coisas, e durante o doutorado, né, não tinha muito trabalho para fazer, né, aí arrumei um outro trabalho. Falei, olha, eu queria pesquisar isso daqui, eu queria pesquisar influenciador em mídia social e autenticidade, que é um conceito muito interessante da filosofia e tal, mas aí é coisa, né, para pano para manga. Aí o que que eu fiz? Eu queria estudar isso. Eu comecei a pesquisar sobre o tema. Falei com vocês que a gente aprende a aprender. Aí fui pesquisando as coisas, montei um escopozinho, um briefing e saí perguntando para um monte de maluco igual eu se eles queriam participar disso. Nesse caso foi o Paulo, que é um parceiro meu hoje da vida mesmo assim, a gente encontra direto. E o professor Marcelo, lá do PPGA, da graduação, excelente pessoa também. Porque tinha muito a ver com o marketing, né? Aí fui mostrando o papelzinho para eles. Olha, lê isso aqui, eu tô ficando doido. Isso aqui parece interessante. Você acha que isso é loucura ou é interessante? Aí eles falaram, ó, isso é interessante. Aí juntaram e a gente foi fazer a pesquisa. Nessa pesquisa, por exemplo, a gente conseguiu construir o que a gente chama, por exemplo, de proposições. Ou seja, a gente fez um ensaio teórico, a gente debulhou os aspectos teóricos sobre influenciadores em mídias sociais, autenticidade, consumo, etc. e tal, e a gente formulou proposições para que outros pesquisadores depois pegassem esse estudo e fossem fazer mais pesquisa. Olha que coisa maravilhosa. Tinha pouca coisa sobre o tema, a gente foi lá, cavucou para outras pessoas pegarem essa bola que foi levantada e cortar. Então a gente conseguiu construir, por exemplo, esse processo que mostra, por exemplo, como que o influenciador em mídia social ele consegue fazer de o que a gente chama aqui de interação parasocial, que é uma comunicação de mão única, uma forma de ganhar dinheiro. E, no final das contas, a gente argumenta aumentar a inautenticidade, não a autenticidade, que é o que se prega muito na discussão, por exemplo, no debate sobre influência digital. Ah, o influenciador tem que ser autêntico, não dá para fingir. Ah, será? Enfim, a gente conseguiu formular esse processo e, enfim, conseguimos publicar o estudo. Hoje o estudo é citado por outras pessoas que fazem parte, né, do meio, lá no marketing, lá, o pessoal que estuda influência digital e tudo mais. Então, assim, veja que a pesquisa pode ser, inclusive, um tema que você acha legal. E eu acho que, na verdade, isso tem que ser o ponto de partida. Poxa, achei isso interessante, queria aprender mais sobre isso. A gente foi lá e conseguiu montar alguma coisa. Então, assim, veja que
pesquisar não é só olhar o microscópio no laboratório, muito pelo contrário. E os temas que aparecem são os mais diversos. E geralmente a gente fica achando que não, que é pouca coisa. Eu só posso pesquisar X, Y ou Z. Como se tema contemporâneo, por exemplo, não entrasse na pesquisa, o que é uma avaliação totalmente equivocada. Então, para finalizar, algumas reflexões que eu acho que são importantes. Para a pesquisa, eu acredito que é muito importante que a pessoa entenda que ela tem que ter uma certa resiliência, correto? Porque as provações são muito, assim, corriqueiras. Às vezes você vai ler alguma coisa, não vai entender, você vai ler de novo. É difícil de entender algumas coisas. Algumas coisas são bem difíceis mesmo. Quando mistura muito, né? Um cara genial do século XVI com um cara genial do século XIX, para você entender um confronto de gênios com grande distância histórica, é difícil. Você tem que ser resiliente. Certamente, você passa por avaliação, né? Às vezes você está lá no congresso falando para um monte de gente, e esse monte de gente vai apenas apontar problemas no seu trabalho. A pesquisa ainda tem aquela questão da publicação, né? Que é o fato, igual era questão de livro antigamente, né? Hoje tem-se bem menos, mas você tem uma coisa, um produto, entre aspas, e aquilo tem seu nome na frente. Então, isso é muito importante, né, de ser lembrado. Comprometimento, porque pesquisa é responsabilidade. Saiba que o que você pesquisa, se você publica, se você diz que criou conhecimento, alguém pode pegar isso e muito provavelmente tomar como verdade. Com uma pesquisa, você pode mudar, por exemplo, o rumo de uma política pública. Então, isso é muita responsabilidade, não é pouca, é muita responsabilidade. Não tem como deixar isso passar. E, obviamente, mesmo você ganhando, participando da pesquisa na universidade, continuando pesquisador, ganhando um superpoder, que é o que eu falei, de aprender a aprender, eu ainda acho que é muito importante ter humildade e respeito com todo mundo, porque, igual eu falei, né, quando se forma, principalmente um mestre, um doutor, se forma um mestre, um doutor, não se forma deuses. Então, isso é algo que geralmente é esquecido, mas eu, particularmente, gosto de lembrar que sempre é muito importante. E para finalizar mesmo, eu tenho 3 sugestões aqui para aqueles estudantes, óbvio, que tenham sido tocados pela minha argumentação. O primeiro deles é um livro que mudou a minha vida, entre aspas, quando eu li ele, eu tinha lá meus 16 anos, que é um livro de um rapazote chamado Carl Sagan, que provavelmente você já deve ter ouvido falar o nome dele por conta da série Cosmos, que tinha na televisão e tudo mais. Esse livro se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, e ele basicamente é um livro de divulgação científica sobre o pensamento científico, como raciocinar, como identificar falácias, como que o processo científico funciona e por aí vai, como que isso é importante na sociedade. Esse livro certamente é top 5 livros que me fizeram ser uma pessoa, um indivíduo, ter, né, conseguir desenhar um João assim na minha cabeça. O outro é um conto do Machado de Assis, que no semestre passado eu fiz questão de passar esse conto para o pessoal do primeiro semestre, na disciplina de Fundamentos de Administração, eu fiz questão de imprimir e entregar para eles no final do semestre, porque esse é um conto muito curtinho, ok? Dá para ler tranquilo. Mas ele é excepcional, é Machado de Assis, né? Então, assim, é bom pra caramba. E quem leu falou comigo que achou muito bom. E ele mostra, basicamente, uma visão que eu acho muito interessante sobre estudo, no geral. Mas, enfim, né? É gênio, então é obrigatório ler. E o outro é um episódio de uma série que tem na Netflix, que se chama Love, Death and Robots. E o episódio se chama When the Yogurt Took Over, né? O dia que o iogurte tomou conta. Não lembro como é que é a tradução. Esse episódio tem, tipo, menos de 3 minutos. Então dá para todo mundo ver hoje ainda, antes de dormir. Sem dormir, porque, né? Menos de 3 minutos. Mas eu considero esse episódio extremamente lúdico, ao nível de que a gente, enquanto indivíduo, ao fazer pesquisa ou ao não fazer pesquisa, ao viver, a gente jamais pode parar de raciocinar e de analisar as coisas. Quando a gente faz isso, coisas minimamente engraçadas podem acontecer. Para o pessoal da economia, principalmente, esse episódio vale a pena demais assistir, porque é muito engraçado.
Era isso. Muito obrigado pelo tempo, disponibilidade, convite. Eu falei um pouco mais do que eu queria, mas estou aberto a comentários, dúvidas, qualquer coisa. Muito obrigado. Excelente, muito obrigada, professor João Moreira. Acho que foram excelentes reflexões aqui. Também sou muito suspeita para falar, porque eu acho que eu respiro muita pesquisa. E aí eu queria só destacar, antes de passar a palavra aí para quem quer fazer alguma pergunta, um comentário, que algo muito importante aqui foi dito, né? Que quando o estudante ele se envolve com a pesquisa científica, ele não está só produzindo um trabalho acadêmico, né? Mas ele também está aprendendo a se tornar um profissional mais adaptável e preparado para os desafios do futuro, né? Que eu acho que foi o que você falou um pouco mais para o início da sua fala, né? Com aquela conversa que você teve com o entrevistado, né, da sua pesquisa. Achei muito interessante essa reflexão. Então, eu queria, né, para a gente não atrasar a nossa agenda, eu queria saber se alguém quer fazer um comentário, uma pergunta. Acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Para mim sumiu aqui, mas eu lembro que. Ah, tá aqui. Professora Ranjali, passo a palavra para você. Você está muda. Primeiro, eu gostaria de te parabenizar pela exposição, né? E tem um momento da sua fala que eu acho interessantíssimo e muito importante para todos nós docentes, alunos, é a questão do aprender a aprender, né? E o aprender a aprender, quando a gente começa a estudar, estudei um pouco a taxonomia de Bloom, e quando eu fui entender um pouco mais como todos nós, enquanto alunos e professores, a cada dia mais, compreendemos como nós aprendemos e aperfeiçoamos esse modo de aprender, como isso nos ajuda no aprender a aprender. Sabe? Então, eu falo isso muito para os alunos: olha, quando a gente observa, quando vocês passam a observar isso, como vocês aprendem, vocês direcionam, vocês, assim, mas o foco é melhor, né? O compromisso, o direcionamento. Então, esse aprender, eu entendo que é algo que a gente deve refletir constantemente, porque faz toda a diferença, não só na pesquisa, mas no dia a dia, no aspecto de ensino-aprendizagem. Sem dúvida, sem a menor dúvida. Assim, né? É aquela coisa. Tudo está interligado. Se a mudança está mais rápida, se as coisas mudam mais fácil e mais rapidamente, se eu preciso saber mais coisa em menos tempo, se eu sei como aprender isso de uma forma mais eficiente, para usar a palavra aqui que chama a atenção da rapaziada, né? Se eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente, melhor para mim, correto? Então, assim, até se você tiver um pensamento extremamente funcionalista, assim, estritamente funcionalista, ainda sai ganhando no final das contas. E sobre a Ótimo. taxonomia de Bloom, é até engraçado, né, professor? Eu também fico, eventualmente, eu fico brincando com ela dentro da sala de aula, porque os meninos, quando você passa um conceito no quadro, hoje em dia, o menino fala assim: você vai perguntar na prova isso então, né? Eu falei, pô, não. Porque se eu perguntar para você conceito na prova, eu tô lá no primeiro degrau. Eu tô te perguntando o conceito do negócio, eu tô ali, a gente tá estabelecendo a conversa. Eu não posso te perguntar isso, eu tenho que te perguntar a níveis dos degrauzinhos para cima, né? Não é o conceito você tem que saber para você discutir. Não é isso, é você ir para cima, chegar lá na análise, quem dera. Se tudo der certo, você vai chegar e vai ser um bom analista, parará, aí, beleza, entendi. Isso de fato, se a gente para pensar, você consegue usar isso o dia todo. Eu acho muito. Contabilidade, na administração, na economia, é perfeito, porque quando a gente passa a aplicar nos estudos de caso, os alunos gostam, fica relevante, é interessantíssimo, né? Então, é realmente importante. Sem dúvida. Eu estou morrendo de rir das suas imitações, João. Ô, gente, todo mundo passou por isso, né? Aqui, mesmo quem é aí, mestre, doutor, né? Como você falou, isso é só um título, né? Eu acho que a pessoa que nós desenvolvemos, né, ao longo da nossa carreira, é o que nos faz diferenciados. Sem dúvida. Ô, gente, alguém tem mais algum questionamento, um comentário?
Por favor, façam perguntas. Professor Geraldo Coelho Lima Aí, ó, já vai vir pergunta Professor, difícil. Eu sou professor, mas aqui eu sou um aluno. melhor ainda. Aí ele tem as duas visões. Lá vai Tem vir as duas pergunta visões. difícil. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho uma prática, uma experiência muito grande que a maioria das pessoas que estão aqui, são 120, quando eu entrei na faculdade a primeira vez, provavelmente elas não tinham nem nascido. Eu tenho 62 anos, né? Entrei em 83 na Ô, faculdade, fiz ciências econômicas e 40 anos depois eu volto para a mesma instituição para fazer ciências contábeis com o pessoal da Josmara, né? A professora Josmara é fantástico. E nesse meio tempo eu fiz meu mestrado, fiz 3 pós-graduações. Então, assim, ao longo do tempo acadêmico, eu fui construindo um conhecimento que muitas vezes não era nem minha opção, né? Era assim, eu necessitava, eu precisava, eu corria atrás, como eu sempre faço. E aí, assim, eu vi a faculdade, que é a Universidade, a PUC, né? Eu sou filho da PUC 2 vezes, né? Em 83 e agora, em 2023. E eu vi a mudança das instituições, assim, e para melhor, sabe, João? Então, assim, aí quando eu vi aquele quadro seu, aquele gráfico, né, de mestrandos e doutorandos, ou mestrados, né, e doutores e mestres, eu vi que, assim, tem muita gente, mas eu não sei o percentual, eu não consegui perceber o pessoal que é ativo mesmo em pesquisa. Uhum, Por exemplo, eu fiz meu mestrado porque eu estava querendo inserir como professor, que era uma uhum, prática que eu assim estava namorando. Aí eu falei assim, vou fazer meu mestrado, vou fazer minha dissertação para assim eu trabalhar de uma forma completa, ou uhum. seja, ser mais eficiente no mercado. E aí eu fiz isso, mas a pesquisa mesmo não foi por causa do meu processo de trabalho. Uhum. Sim. Então, depois que eu aposentei, depois que eu comecei a assumir, olha, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, as pesquisas ou artigos começaram a valer um pouquinho mais a pena. Tanto que um artigo que vai ser publicado agora no. Pode falar, Ana Carolina, que pode, tá? Que Claro. está no e-book, no segundo e-book, né? Com orientação do professor Lauri, é fantástico, que é um incentivador Uhum. nato, e a Cristina também, que tá assistindo aí com a gente, aquilo que você falou, dá prazer. Quando Sim. termina, aquilo dá um prazer, dá uma satisfação, né? Falou, puxa vida. Então, assim, o que eu queria saber de você é o seguinte: como que faz para esse jovem entender que é importante o lado de pesquisa, o lado de Uhum. desenvolvimento, o lado de aprender a aprender? Sim. Porque tem gente, assim, que eu como aluno, eu escutava, não sei para que vai fazer esse trabalho, né? Realmente. Sabe? Nossa, esse treino não tem nada a ver com o meu curso, Uhum. sabe? Então, assim, como instigar o aluno a falar assim, puxa vida, pesquisa ela é fundamental para o crescimento da economia, né? Como Sim. você disse, de uma forma mais rápida, mas assim claro, a pesquisa, é o desenvolvimento, novos conhecimentos que vão gerar capacitação de um país a ficar melhor, né? Sem Então, eu dúvida. queria saber isso de você, como instigar o aluno, como fazer o aluno enveredar para isso, já que ele tem obrigação de ganhar dinheiro para Sim. sobreviver. Sim. Professor, primeiro, né? A pergunta, eu falei que a pergunta ia ser difícil, eu tinha certeza. Pergunta muito difícil. Mas É, eu vou tentar responder da forma como eu tento fazer, eventualmente, que é o seguinte. A primeira divisão que eu faço na minha mente, quando eu tento argumentar esse tipo de questão, é a brincadeira que eu fiz na hora que eu estava falando ali, eventualmente pelo tipo do aluno, pelo tipo do estudante.
Se for aquela pessoa que tem, por exemplo, um raciocínio um pouco mais contextualizado, é mais tranquilo. Se for, aí é que eu vou começar por esse segundo, que tem um raciocínio mais funcionalista, ou seja, ele tem, por qualquer motivo que seja, igual o senhor brincou, né? Ah, ele pode ter a necessidade de trabalhar a geração de renda, beleza, nenhum problema. Para essa pessoa com um raciocínio um pouco mais fundamentalista, eu diria o seguinte: ao fazer pesquisa, ao aprender a aprender, ao desenvolver capacidade analítica, e raciocínio crítico e pensamento criativo, você, é aquilo que eu brinquei, você ganha um salva-vidas por mercado, basicamente. Assim, falando em miúdos, português da rua, menos chance de ser mandado embora, de ser trocado por uma automação, que são os dados atuais. Se a pessoa tem um raciocínio funcionalista, esse talvez seja a maior argumentação, né? A melhor argumentação que ele poderia escutar. Se a pessoa tem um pensamento um pouco menos funcionalista, mais contextualizado, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: é difícil, eu sempre falo isso, né? É difícil de explicar o sentimento que você tem nessa hora. Mas é como, ao fazer pesquisa, na hora que você alcança esse momento, né, de, poxa vida, que você vê que você está raciocinando melhor, seu pensamento flui mais fácil, você consegue constituir ali um debate, etc e tal, isso é como se você rompesse um grilhão. É, né, assim, é como se você fosse mais livre, sua vida fica mais leve, talvez. E você passa a ver as coisas de forma diferente. Eu gosto de dar muito um exemplo de uma analogia que eu faço, mas também é muito difícil de explicar, que foi, por exemplo, a primeira vez que eu me percebi lendo e compreendendo um texto em outra língua, que não era o português. Aí eu falei assim, caramba, agora eu não preciso esperar mais que uma editora aqui do país qualquer faça a tradução de um livro. Eu posso ler ele direto na hora que ele sair lá, que coisa maravilhosa. Eu deixei de depender de alguém. Então, no caso da pesquisa, eu fico brincando com a rapaziada que você deixa de depender do raciocínio de outras pessoas, eventualmente. É claro que você precisa do corpo teórico, não é isso que eu estou falando. Mas, eventualmente, você passa a ter uma capacidade analítica, né, assim, acima, que te permite visualizar coisas que antes você não visualizava. E você ganha esse aspecto que eu estou chamando aqui de mais pragmático, né? Funcionalista e tal, mas você consegue perceber outras questões. Aí, assim, igual eu fico brincando com o pessoal, ó, no mínimo, seu TCC, se você fizer iniciação científica, no mínimo, o seu TCC vai ser muito mais fácil de fazer do que o estudante que não fez pesquisa. E no final das contas, no meio do processo, o que a gente percebe? É que até esse estudante que entra no processo, pode ser por esse motivo, tranquilo, nenhum problema. Ele entra achando que o TCC dele vai ser mais fácil. Na hora que ele está lá fazendo, ele geralmente costuma gostar e ver prazer nisso. Eu não esqueço uma vez que a gente foi, quando o PPG ainda estava lá em cima, ainda no Redentoristas, a gente levou, né, um pessoal que estava com a gente lá de iniciação científica lá para usar o software NVivo, para fazer análise de dado qualitativo, com, né, análise de conteúdo, contexto e tal. Aí, né, o pessoal usando assim, aí uma das meninas virou e falou assim, nossa, mas isso é muito legal. Aí eu falei, uai, ué, eu falei que você que era, só que você estava duvidando até agora. Nossa, eu vou fazer isso com um monte de coisa agora. Eu falei, pois é, exatamente. E isso acontece para tudo, né? Quando a pessoa aumenta, né, vamos dizer assim, o letramento dela em Excel, em Minitab, em R, em qualquer coisa, né? Fazendo pesquisa, você aumenta esse tipo de capacidade. E aí, ao aumentar esse tipo de capacidade, se a pessoa ainda pensar a nível de mercado de trabalho apenas, ela vai se tornar um funcionário, ou pelo menos uma mão de obra extremamente competitiva. Porque é isso que se busca hoje, né? Ninguém busca rapidez. Rapidez, mais uma vez, né? A minha argumentação é sempre essa. Rapidez, a máquina já dominou isso há algum tempo, né? Não é de agora, não é do ano passado, não é do surgimento do ChatGPT. A rapidez por rapidez não tem competição. O que a gente pode competir é a nível de conhecimento tácito, né? Contextualização, problematização, e isso a pesquisa dá para o estudante de uma forma assim, claríssima. E para ser bem sincero, para fortalecer a venda do peixe também, até rápida. Eu particularmente acho, é até rápido, né? A pessoa que se envolve com a pesquisa,
assim, em pouco tempo ela já se vê nessa condição nova, vamos dizer assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta de forma objetiva, mas Não, foi ótimo. Boa. São reflexões que a gente tem que, a todo momento, fazer, porque sim. existem muitos desafios, né, que a gente não percebe no primeiro momento. Mas agradecido, João. Eu que agradeço, tá louco. Pessoal, tem mais uma perguntinha aqui, né? A professora Wanda, ela quer fazer algum comentário. Eu vou passar Um para breve, ela e uma pessoazinha para depois, fazer um tá? A comentáriozinho. gente tem que seguir essa agenda, viu, professora? Só porque é você, viu? Você tá no mudo, professor. Não é pergunta, não, João. É mais um depoimento de alguém Uhum, que te conheceu quando você estava na graduação com a gente, né? uhum, Quer sim. dizer, não diariamente, mas eu te acompanhei nesses anos todos, Uhum, porque você esteve conosco, você fez o seu CPGA, né? O seu mestrado, doutorado aí com a uhum, gente, e já tem aí um ano que ele está nas nossas turmas aí, lecionando alguma disciplina para os nossos alunos, né? uhum. Então, o que eu queria, primeiro, dar os parabéns aí pela organização desse Papo e Segue, que teve um público aí chegamos aí a 121 pessoas, numa sexta-feira, né? Assistindo, e o mais interessante, né, Carol? Não só estiveram, eles permaneceram. Até agora nós temos Não lá teve muita 119 pessoas, variabilidade. então não é gente que foi embora, né? Está aí Uhum, escutando. Isso é muito significativo para a gente, né? uhum. Demonstra que você chegou no coração deles de alguma maneira, porque eles Tomara. estão te ouvindo até agora, né? Eu queria dizer também, assim, eu fico muito comovida, gente, com o João estar aqui, né? Porque ele é um menino que eu estou de olho nele há muito tempo, ele sabe disso, né, João? Sim. Ele está junto com a gente lá há um tempo e é um prazer enorme ter o João com a gente, né? Ele tem uma fala muito próxima do aluno, muito próxima principalmente do aluno que está lá no primeiro período, né? Uhum. Então, Geraldo, eu vou me atrever a responder a você aí, dizendo que uma forma de instigar esses meninos aí para pesquisa, para extensão, etc., é ter o João Paulo na sala de aula com ele, sabe? Porque ele é muito, ele entusiasma muito as pessoas que estão ali no entorno dele. Então, era mesmo, João, para te dar assim, um abraço carinhosíssimo, Oh, que né? isso. De um agradecimento muito grande. Eu sou muito grata por você estar conosco, né? Eu fico muito feliz de ver o caminho que você percorreu aí e me sinto muito gratificada de, em algum momento, ter feito parte aí de um pedacinho da sua vida, Pedacinho né? nada. Então, assim, é mesmo um agradecimento aqui a você por ser você, né? Oh, que O isso. João, gente, eu lembro até hoje, quando ele entrou no curso, ele falou, professora, eu tenho um objetivo, eu quero trabalhar na PUC Júnior, eu quero ser monitor, eu quero estar na extensão. Ele se propôs esse objetivo lá no início do curso, né? E se você não conseguiu a iniciação científica, João, hoje você está na pesquisa, Sim, né? exato. Então, de uma certa forma, todos os objetivos que você colocou para você lá enquanto graduando, você alcançou, né? Uhum. E tenho certeza que isso é que te formou. Isso é que fez o João ser o João que a gente conhece hoje, sabe? Então, para os demais alunos que aqui estão, porque é um exemplo de sucesso. E o que a gente quer para todos vocês é que sejam também o sucesso na vida de vocês, né? Então, vamos aproveitar desses exemplos para a gente trazer para a nossa vida, que
outros podem nos oferecer aí de melhor, tá? Obrigada, viu, João? Obrigada, Carol, pelo evento aí. Eu que agradeço. Vou Nós que até falar agradecemos. pouco, né? Porque senão. Mas, pô, tá louco, né? Tinha Gente, coisa melhor para ouvir isso numa sexta-feira de noite, não. Tá louco. nosso horário está um pouquinho apertado, eu vou tentar ser objetiva, mas queria já agradecer o professor João Moreira pela excelente palestra sobre pesquisa, muito inspiradora. Também tive essa frustração de não fazer iniciação científica na graduação, mas vou te falar que tem muito aluno que não participa de projeto de iniciação científica, mas tem que fazer o TCC, e depois que faz o TCC, gera aquela paixão, até porque o orientador fala assim, pô, sua pesquisa ficou boa, e quando ele é direcionado a publicar, o aluno ele fica muito orgulhoso. Né? Na semana passada eu participei de um congresso e eu levei 2 trabalhos que eu apresentei, e um deles é de uma aluna aqui do Coração Carístico, de Contábeis, que foi do TCC dela. E o trabalho, a gente foi lá, apresentou, ela também foi, e a gente não estava esperando o trabalho, ele foi premiado, a melhor avaliação. Então, imagina o que é isso para uma aluna de graduação, né? Que não está nem esperando nada, de repente o trabalho, ele foi lá, vai ser publicado nos anais do evento, ele é um destaque, né, no evento. É realmente, assim, algo que nos agrega e ela está muito interessada em pesquisa, né? Eu acho que nos transforma, a gente vê que a gente é muito mais capaz do que, né, achava que pesquisa não tinha nada a ver com sua vida e, de repente, você encontra ali uma paixão. Então, eu também não tive na graduação, foi só quando eu estava formando que eu fui ali desenvolvendo a pesquisa a título de TCC, né? Enfim, a gente vai aí vivenciando essas oportunidades, experiências, e a gente vai se descobrindo profissionalmente, né? Então, às vezes, a pessoa que tá carregando um arquivo, tá, gente? A pessoa que tá ali no mercado, mas também ela tá tendo oportunidades de ir para a área acadêmica no futuro, né? Então, de repente, daqui a uns 5 anos, ela vai fazer um mestrado e tá tudo ótimo. Sem dúvida. Antes, eu queria só, assim, destacar, né, e agradecer a presença de todos, professores, alunos, que estão até aqui, nesse momento, 120 pessoas, e destacar a presença do nosso diretor, professor José Checker Neto, também muitos coordenadores queridos que estão aqui, professor Sérgio Ribeiro, meu chefe, professora Wanda, professora Ana Tereza, professor Rodrigo Cassimiro, Vanderlei Barbosa, Marcelo de Mendonça, Marcelo de Michele, os professores Luciano Lauria, professora Ranjali, Liliane, se eu esqueci alguém, professor Geraldo também, né? Se eu esqueci alguém, acho que a professora Valquíria, me perdoem, mas consegui. É camisa 10 demais, velho. É camisa 10 demais, tá doido. Gente, vocês conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Tô aqui também. Oi, quem falou? Ah, João Caetano? Não, Elvio. Professor Elvio, aquela voz potente, eu achei que fosse o João Caetano, que ele tem essa voz de locutor, você também. Falei que tinha muito camisa 10, mas tem camisa 11 também. Tem. Ô, gente, ó, eu prometo que eu vou ser bem objetiva, quem me conhece sabe que eu sou, né? Então, a ideia, vocês estão visualizando, né, minha tela? Apresentação. Então, para quem não sabe, eu sou coordenadora de pesquisa no curso de Ciências Contábeis e também no ICEG, então muitos desses eventos relacionados à pesquisa eu estou coordenando, mas não sozinha, eu tenho uma super equipe maravilhosa que me ajuda, né, que traz algumas ideias que a gente vai construindo juntos esses eventos, incluindo o nosso seminário de iniciação científica ontem. Então, eu queria destacar para vocês que desde o ano passado a gente tem aí organizado a segunda edição do e-book de pesquisa em ciências econômicas e gerenciais, que são os destaques da produção discente dos nossos alunos aqui do ICEG. E esse livro, ele está pronto, mas ele vai ser publicado, a gente vai ter o link bonitinho publicado na semana que vem, quando a gente vai fazer o lançamento oficial. Mas, de antemão, já estou querendo, assim, destacar para esse público maravilhoso e agradecer a nossa comissão editorial, que são os nossos coordenadores de pesquisa, né, que avaliaram o trabalho, e, enfim, muito colaboraram aí nesse processo. Ao todo, a gente tem 25 artigos que serão publicados nessa edição, envolvendo aí 49 estudantes de graduação e recém-formados, 15 docentes do nosso instituto, sendo que 10 trabalhos do curso de administração, né, do departamento de administração,
11 de contábeis e 4 de economia. Então, na próxima semana, a gente vai fazer o lançamento oficial do e-book, e esses artigos a gente distribuiu nessas 6 áreas, né? Que é comportamento consumidor e tendências de mercado, conhecimento, riscos e oportunidades do mundo financeiro, estratégias e tecnologia para gestão organizacional, gestão de pessoas e cultura organizacional, representatividade, ética e liderança no mercado de trabalho e sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Então, em breve, vocês vão ter essa divulgação aí no e-mail, nas redes sociais, a gente vai dar o grito, né? Eu não podia também perder a oportunidade, né, já que estamos todos aqui motivados, né, querendo fazer pesquisa, de falar que o edital do PIBIC FAPEMIG está aberto até o dia 1º de dezembro, não, de outubro, tá? Ou seja, até essa data, os alunos eles podem submeter propostas de pesquisa e vocês não vão fazer isso sozinhos. Vocês vão procurar o professor coordenador de pesquisa do curso ou mesmo conversar com um professor que tem ali um conhecimento ali naquela área que você deseja desenvolver a pesquisa. Então, normalmente, você faz a submissão até esse prazo, dia 1º de outubro, e passa por um processo avaliativo. Quando chegar lá em dezembro, mais ou menos, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação faz a publicação dos trabalhos aprovados, e alguns vão receber uma bolsa de R$700 e outros podem desenvolver de forma voluntária. A realização da pesquisa ela vai iniciar em março do próximo ano e vai até fevereiro de 27. Então, o aluno ele não pode formar antes desse prazo, tá? Então, se ele forma ali no início de fevereiro, se ele cola grau nesse período, ele tem mais o próximo ano de graduação, ele consegue participar. Mas se ele for formar antes disso, ele não consegue, tá? E, claro, ele vai ter uma orientação de um professor, né, de um docente, que vai auxiliar ele ao longo desses 12 meses de pesquisa. E quem tiver interesse, por favor, acessem o edital. Coloquei o QR Code para vocês lerem, tá? Então, leia aí rapidinho o QR Code. Mas quem não conseguir ler o QR Code, se der um problema, é só acessar o site da PUC Minas, pesquisa, editais, e tá lá o PIBIC FAPEMIG. A bolsa é da FAPEMIG, tá? Eu incluí esse slide agora porque a Josmária mencionou no bate-papo e gente, como que eu não falo do nosso Congresso de Administração, Contabilidade, Economia e Sustentabilidade? A 2ª edição vai ser no próximo ano, nos dias 14 a 16 de maio, tá? Então, a gente começou a fazer a organização do evento, né? Então, a gente tem aqui na comissão organizadora professor João Paulo, que acabou de palestrar para nós, professor Marcelo de Rezende, professora Júlia Leite, professora Luciane Giraldello. Então, esse evento, tem umas fotos aí para a gente relembrar quem participou no ano passado, que foi muito bom. Esse evento acontece a cada 2 anos, e o foco dele é tratar da sustentabilidade no contexto das 3 áreas de atuação profissional, né, aqui do ICEG. Então, já fiquem ligados, esse QR Code aí vai levar vocês para o perfil do Instagram do nosso evento, e vocês estão vendo de primeira mão a identidade visual, a nova identidade visual do CASSES, que é um pouquinho diferente do ano passado, tá? Então, vocês estão aí vendo um spoiler, tá? Então, nos acompanhem que em breve a gente vai ter muita divulgação sobre o CASSES. Nosso seminário de iniciação científica, assim como o CASSES, é a cada 2 anos, né? Então, nos anos ímpares, a gente tem um seminário, nos anos pares, a gente tem o CASSES, e o seminário, ele fica dentro do CASSES, né? Então, as publicações de trabalhos de iniciação científica no próximo ano serão submetidas ao Congresso. Nós temos alguns registros aqui também de alguns momentos das apresentações dos trabalhos, né? Como eu falei ali no início do nosso momento aqui, do nosso encontro, as apresentações aconteceram em vários campi, não foi só aqui no Corel, mas online também dos alunos EAD, Lourdes, Contagem, Betim, Poços de Caldas, né? Então, foi um momento muito bacana. Quem pôde participar, viu ali o engajamento dos alunos fazendo a apresentação, dos outros alunos assistindo a apresentação, tirando dúvidas. Então, foi um momento muito legal da nossa pesquisa no Instituto. E vamos, finalmente, ao momento que todo mundo está um pouquinho
né, naquela ansiedade de saber quais desses trabalhos que foram apresentados no nosso seminário de iniciação científica que serão premiados. Como eu falei, nós temos 3 indicados para cada área, mas somente um vai ser premiado, tá? E eu vou falar primeiramente os finalistas, e eu gostaria que aqueles que forem citados como premiados vão, por favor, ligando a câmera, que no final a gente vai fazer um print dessa galera boa de serviço, bonita. Vamos lá. Então, olha só. No curso de administração, no departamento de administração, os trabalhos indicados foram esses. Primeiro, desenvolvimento sustentável e mineração sob a ótica do regime de informação, o caso de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Das alunas Alice Campos, Ida Fiorella, tá pequenininho, gente, se eu falar errado, vocês me corrigem. Valerie Samanes e Amelie Demi, isso aí, Amelie. Gente, as nossas alunas, na verdade, elas são alunas peruanas, né? São alunas do duplo diploma. Então, muita satisfação ter vocês aqui na PUC Minas, estarem participando de um projeto de iniciação científica e ainda serem finalistas aqui do nosso seminário. Orientadas pela professora Adriane Maria Arantes de Carvalho. Segundo trabalho finalista, análise da percepção das pessoas com deficiência sobre a inserção no mercado de trabalho de Poços de Caldas, alunas Caroline Silva e Vanessa Rosa, orientadora professora Valquíria Bizarro Loureiro, muito bem, e terceiro finalista, né, professor João Paulo Moreira aqui na foto, o trabalho Empreendedorismo por Mulheres, detalhando o preconceito por meio do sexismo ambivalente. Alunas Helena Almeida, que é do EAD, e Vitória Rodrigues, que é do Coração Eucarístico. Orientado pelos professores, né, Liliane Guimarães e professor João Paulo Silva. Vamos descobrir agora quem que é o trabalho vencedor. Vamos lá! Vencedoras! São 5 mulheres. As alunas da professora Adriane Arantes de Carvalho, muito parabéns pela premiação, trabalho muito interessante, muito relevante de destaque aqui no nosso seminário. Vamos abrindo aí as câmeras e vamos passar para a área de ciências contábeis. Então, nossos finalistas foram o seguinte. O primeiro trabalho finalista, eu gostaria de destacar que a gente teve uma mudança nos finalistas, porque um dos trabalhos finalistas a aluna não apresentou, então ela foi desclassificada. Então, nós chamamos o próximo trabalho, que foi um dos melhores, que foi o da aluna Emília Fernandes dos Santos, né, que se chama, intitulado, Relatórios de Auditoria Independente e a Sinalização de Incerteza sobre Continuidade Operacional em Empresas de Recuperação Judicial, que foi orientado por mim. Temos o trabalho Educação Superior Inclusiva, Ensino da Contabilidade para Estudantes com Diversidade, PCD, do aluno Josué Ferreira da Silva, orientado pela professora Juanjale Araújo, lá em Contagem. E o terceiro trabalho indicado, Governança Corporativa do Terceiro Setor, Instituto das Irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho, da nossa querida aluna Suzilene Alves de Souza Lima, e orientado pela professora Josmária Lima Ribeiro de Oliveira. Vamos lá! Quem que é o trabalho, qual é o trabalho vencedor? Tchan, 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 tchan. Educação Superior Inclusiva, Ensino da Contabilidade para Estudantes com Diversidade, do nosso aluno Josué Ferreira da Silva, orientado pela professora Ranjali. Muito parabéns para vocês. Vou seguir aqui, gente, no próximo. Trabalhos de Ciências Econômicas, vamos aos indicados. Primeiro trabalho indicado, Integração Econômica no Mercosul, Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento, do aluno André Lucas Duarte, ele fez a apresentação online, que ele é aluno do EAD, e orientado pela professora Ana Tereza Lana Figueiredo. Próximo indicado, Inclusão da População de Baixa Renda no Mercado Financeiro, dos alunos Átila Luiz Freire e Maria Eduarda Alves, orientados pela professora Júlia Leite. E o terceiro trabalho indicado, Relações Econômicas e Políticas entre China e América Latina, do aluno
Lucas Libânio, orientado também pela professora Júlia Leite. E aí, o trabalho vencedor é inclusão da população de baixa renda no mercado financeiro dos alunos Átila e Maria Eduarda, orientados pela professora Júlia. Pessoal, tentei ser objetiva, acho que eu consegui. Agradeço a todos aí pela atenção. Parabéns a todos os alunos. Eu vou descompartilhar aqui minha tela para a gente fazer um registro com todos os vencedores. Como que eu descompartilho? Peraí, achei. Quem me ajudem aí, por favor, a fazer a galeria. Cadê os vencedores? A câmera. Nada. Não tá, para mim não está aparecendo todo mundo. Como é que faz? Você consegue, João? Galeria grande. Tentei. Eu só estou vendo o professor aqui. Cadê? A Josué está aqui. Cadê o restante dos alunos? A Maria Eduarda, de Poço? Não, Maria Eduarda da Economia, né? Mais alguém? Aqui para mim só está aparecendo 2 alunos. Valquíria, professora Valquíria. Vamos fazer um registro aqui? Bronca. Sorriso. Gente, muitíssimo obrigada pela presença de todos, pela participação. Professor João Paulo, pela sua palestra, né? Se você quiser colocar novamente seus contatos aí no bate-papo, caso queiram fazer outras perguntas posteriormente. Aos alunos professores que aqui participaram, que ficaram até esse momento, né? Quase 21 horas de sexta-feira. Muitíssimo obrigada. E é isso. Estou sem acesso ao chat aqui, mas eu vou te mandar a apresentação, aí você pode compartilhar à la vontade. Merci beaucoup. Gente, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Muito obrigada. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada. Parabéns, Parabéns. professora Ana Carolina, pela organização.